Que Jesus nos envolva em sua serena paz, para que hoje possamos, junto com Ele, né, relembrar o tema do Dia dos Pais, mais ainda da paternidade divina, que é a paternidade de Deus, nosso Pai, né, esse tema que nós aqui espíritas já conhecemos bem. Então, hoje eu trouxe alguns textos do Vinha de Luz, né, do nosso querido Chico Xavier com o Emmanuel. Essa parte do Vinha de Luz, ele tem a lição 135, 136, que é pais e filhos. Então, os pais, está lá Paulo, né, nos trazendo a frase: e vós, pois, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demoestação do Senhor. O que seria a demoestação, né? Seria na advertência, né? No cuidado, nos conselhos de Deus e de Jesus. Peguei também o texto Filhos, e também Paulo nos traz. Então, a lição próxima, a Vinha de Luz, 135, 136. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, falar assim do Dia dos Pais, que foi ontem, um dia específico, nos remete a pensar nesse tema em todos os outros dias das nossas vidas, não é verdade? E aí, também no Vinha de Luz, um pouco antes dessa distinção aí, desses textos de pai e filhos, tem o texto Amai-vos, né? E está lá: não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Está em João. Então, pensar em pai, pensar no Dia dos Pais, lembra muito que nós temos estudado todos esses nossos dias e anos, né? Todas as nossas segundas-feiras, né? Não ser só da boca para fora, né? E sim através dos nossos exemplos. E a história que eu separei, o ano passado eu trouxe Leon Denis, vocês lembram? E a piedade filial, né? Que ele foi um pai dedicado. Esse ano eu lembrei do Ave Cristo. Vocês lembram que a história do Ave Cristo, né? Quinto Varro. Eu peguei algumas frases aí, mas vou dar uma síntese da história para quem não conhece. Quinto Varro, já na esfera superior, com um trabalho maravilhoso, reunido ali com os irmãos na espiritualidade, ele pede para o representante de uma esfera mais alta que estava ali com ele, que ele gostaria de voltar à Terra. E esse representante fala para ele assim: mas por quê? Né? Conheço-te o acervo dos serviços, não somente a causa, né, da ordem, a causa do cristianismo, mas a causa do amor. E no mundo, aí ele fala para ele, irmão, né, as tuas derradeiras romagens, ele fala que ele foi um homem correto, de extremo sacrifício, né, na edificação do Cristo. Aí ele questiona ele dizendo assim: não seria aconselhável o prosseguimento de tua marcha acima das inquietantes paisagens da Terra? Então, assim, agora que você já está aqui, num plano bom, por que você quer voltar para o mundo de provas e expiações, né? Onde a carne, né, fala mais alto. Esse irmão é Cláudio. E aí ele fala assim: Cláudio, abençoado amigo, peço-te, se te conservas o poder de autorizar minha volta, anseio reunir-me em definitivo com os nossos da vanguarda, com quem ele viveu aqui na Terra. No entanto, e aí a voz dele fica muito emotiva, voz de pai, saudoso, né? De todos os que ficaram para trás, tem um filho de coração perdido nas trevas, que eu desejo socorrer. E logo o Cláudio fala: Tassiano? Esse é o livro, Ave Cristo é o livro de Quinto Varro e Tassiano. E aí Quinto Varro diz: ele mesmo, sonho conduzi-lo ao Cristo com os meus próprios braços. Tassiano é para mim a rosa, o que a rosa significa para o arbusto espinhoso em que nasceu. Daria tudo, então, daria tudo para dedicar-me a ele de novo, acariciá-lo junto ao meu coração, para orientar-lhe os passos na direção de Jesus. Então, um filho, o amor de um pai por um filho, e também de um filho por um pai, como a gente vai falar, tem aí no mundo de provas e expiações
esses espinhos, né? Mas também tem a beleza e o perfume desta linda rosa. E é esse o nosso tema da noite. E aí, Cláudio continua na conversa, né? Pergunta para ele quanto tempo ele considera, né, que seria necessário para ele resgatar Tassiano, para regenerar Tassiano aqui no mundo de provas e expiações. Aí ele fala, ouso colocar a resposta a teu próprio critério. E aí Cláudio diz, tá bom, endoso-te a decisão, pode voltar. Creio que 1 século bastará. 100 anos, gente. Determinaremos medidas para que seja sustentada na sua roupagem da carne, quer dizer, os irmãos espirituais vão te ajudar. Teus serviços à causa do evangelho serão creditados nas esferas superiores, né? Continue evoluindo. Quanto ao mérito ou demérito do filho Tassiano, à frente dessa tua renunciação, ele está renunciando às esferas mais altas para voltar na carne, admito que o assunto será privativo da tua própria responsabilidade. Se você vai dar conta ou não do teu filho, é da tua responsabilidade. E aí a gente vê no livro do Chico, que é Diálogos e Recordações, uma outra vida, né, de Quinto Varro como São Pedro de Alcântara, né? E aí a gente vê agora aqui no livro que Quinto Varro quer reconduzir o filho Tassiano ao amor de Cristo, mas Tassiano, ele é avesso ao cristianismo, né? Então eu vou trazer essa historinha para vocês hoje. Então, este é um livro, gente, para quem não leu, para quem gosta de história e de todas as questões que envolvem o espiritismo naquela época em que os cristãos, eles eram mesmo perseguidos, né? Então, Quinto Varro aí ganha 100 anos para essa nova reencarnação. Ele casa, é traído pelo amante da sua esposa, e esse intento dele de educar Tassiano na religião é cortado enquanto Tassiano é criança. Tassiano é educado a adorar e idolatrar os deuses e passa a odiar o cristianismo, pois acha que foi por isso que o pai faleceu. Quinto Varro, nessa tramóia aí do amante, ele é encaminhado a fazer uma viagem, onde ele convida o irmão Corvino para ir, e amparado pela espiritualidade, esse moço que o convidou para a viagem conheceu seu pai e não queria matá-lo, porque ele foi contratado para matá-lo. Então ele mata o irmão Corvino no lugar e pede que ele tome o lugar dele. O irmão Corvino fica quase 40 anos lá na cidade de Lyon, na França, e vai reencontrar Tassiano por conta até da religião. Tassiano muito doente, ele cura Tassiano e começa a mostrar a religião. Um dia ele leva uns meninos para cantar e o Quinto, ele descobre, né, Tassiano descobre que ele é cristão, e aí a amizade acaba de novo e vira a morte, né, de Quinto Varro, que é apontado como cristão, e Tassiano muito a favor. Quinto Varro, que é irmão Corvino aí, morre. Tassiano casa, tem 2 filhas, uma muito carinhosa, mais nova, e outra muito dedicada a tudo que a mãe ensinou. A sua esposa, antes de casar, ela teve uma filha, fora solteira. Como aquilo era um absurdo para a época, ela pede para a serva fiel matar a filha, mas aquela sua ama a coloca num cesto e a abandona. É aí que Lívia, essa filha, ela é encontrada por Basílio, uma das reencarnações do nosso querido Emmanuel, né? Pai amoroso, né? De muito tempo, em todas as épocas, para a gente ver como a nossa vida, uma hora sendo pai, uma hora sendo filho, né? Vira. Tassiano apaixona-se por Lívia em um determinado momento, aprende muito sobre o cristianismo com Lívia Basílio, mas é muito resistente. E também com a sua filhinha mais nova, que é uma menina muito boazinha, e vai ter uma doença e vai falecer. Helena, quando descobre que Tassiano viaja muito para o interior e está se encontrando com essa moça, mesmo não gostando do marido e tendo muitos amantes, manda matar o pai e cegar a moça. Ela cega a moça de ciúmes. Lívia cega, é abandonada, mandaram matar também, mas o amparo espiritual é fantástico nesse livro. Encontra uma senhora doente que cuida do seu filho, Quinto Celso, reencarnação de Varro. Olha isso, gente. Ele tem 100 anos, então ele foi sacrificado mediante os irmãos cristãos e volta aí como Quinto Celso.
entra na vida de Tassiano, porque Lívia, ao desencarnar, pede para que ele cuide. Helena, ela vem conhecer a verdadeira história e descobre que Lívia era filha, enlouquece. Lívia desencarna e deixa quem? Quinto Celso aos cuidados de Tassiano. Quinto Celso volta aos cuidados de Tassiano, né? Agora como um filho adotivo, vamos dizer assim, né? De pai para filho. Tassiano fica cego porque ele faz as corridas lá numa biga e Celso é aquele filho dedicado e sempre praticando Jesus em todas as suas ações. E Tassiano já consegue enxergar melhor o cristianismo, né? Eles acabam ficando na miséria, né? E ele vai pedir ajuda para a filha mais velha, que não o reconhece, manda prender e levar para a arena. E é ali, entre feras, que acontece esse lindo reencontro da história. Um atado na cruz e o outro cego ali perto da cruz, as feras já entrando para comê-los, está lá o parágrafo. Procurou Quinto Celso, mas divina felicidade. Viu que do poste do martírio emergia não o filho adotivo, mas o seu próprio pai, Quinto Varro, que lhe estendia os braços murmurando: Tassiano, meu filho, agora poderemos trabalhar em louvor de Jesus para sempre. Pai e filho, filho e pai. Isso não é, gente, a paternidade divina? Deus nos mostrando que somos todos irmãos? E aí a capa do livro é bem forte, né? Então, eles tinham esse estandarte. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Era o que eles diziam. Então, estandarte, né? Tipo aquelas bandeiras, estandartes que empunhavam no plano espiritual as almas dos mártires do cristianismo. Após os sacrifícios nos circos romanos, eles diziam Ave Cristo, ao contrário da saudação dos gladiadores, que ao entrarem na arena diziam Ave César. Então, o nome Ave Cristo vem porque esses irmãos, a serem sacrificados, né? Mas para a glória, como eu falei a semana passada, quando em Roma ele disse Jesus, né? Inácio de Antioquia disse: Jesus reserva essa beleza, Roma, para vocês. Imagina que ele não vai reservar para nós, né, que vivemos para ele. Então eles diziam: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e te saúdam. Varra e mostra o que é viver para sempre. Este amor de pai para filho, que às vezes a gente fala assim: e o destino me trouxe esse filho tão problemático, eu sou uma pessoa tão boa, e o destino, a gente coloca o destino como alguma coisa que vai contra a gente, né? E aí, Diniz dizia que o destino é uma ação necessitante que a ordem do mundo exerce sobre cada um dos seus seres singulares. Então, veja, Quinto Celso voltar, né? Quinto Varro sai desse mundo, desse planeta, também sacrificado, mas volta como Quinto Celso para ver a transformação do seu filho Tassiano. Então, é uma ação necessitante, é o nosso compromisso iluminativo, né? Tudo que a gente estudou, uma lei de causa e efeito, né? Tassiano estava sempre fora dos limites, estava lá em zonas inferiores, isso porque em outras suas vidas o pai não tinha conseguido isso para ele, né? Temos a liberdade de escolha e temos o direito de progredir. E vai ter sempre algum pai carinhoso a buscar a ajuda da espiritualidade para nos socorrer, né? Por quê? Porque nós temos um pai Deus e temos aí um pai homem. Já entendemos que esse pai Deus construiu, rege o universo, está em tudo e em todos. E o nosso pai homem é aquele lar, aquele cadinho santo, aquele forninho reparador, que como Tassiano, né? Como Quinto Varro, conseguiu caminhar aquele filho que se perdeu em muitas outras vidas. Aí no Livro dos Espíritos, na questão 17, está lá: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E a resposta da espiritualidade para Kardec é não. Deus não permite que o homem tudo seja revelado neste mundo, porque a nossa evolução, ela não está só neste mundo, né? Olha quando o Tassiano, à beira da morte, vê o seu pai descer no lugar de Quinto Varro. Até então, esses conhecimentos não lhe eram dados, porque depende de nós o progresso. E aí, Leon Denis, nesse livro aqui, que eu tirei ação nesse instante, ele diz que a alma, em metade, pertence a si, e pela outra metade ao universo, ao todo que faz parte. A aquisição desse duplo, de eu saber que eu estou no universo, de eu saber que
existe o meu Pai Deus, né? A aquisição desse duplo, saber do Pai Deus e saber do Pai Homem, é a razão e o objetivo do estudo da nossa vida, das nossas vidas. Pois a morte é simples renovação das forças para uma outra fase. Como é bom dar valor ao paizinho que a gente tem agora, né? E é o nosso Pai maior. Isso é evolução e progresso. Aí ele fala assim: estamos dentro dele, dentro de Deus. Olha lá, Deus tem nós aqui no meio, ó. Eu, você, todo mundo. Eu estou dentro de Deus. A gente tem aquela luzinha que nos diz que está errado, né? Não sou Deus. O que me confere uma parceria, estar em companhia para entender melhor a vida. Na história aí do Quinto Varro e do Tassiano, a gente entende melhor isso, né? Porque aí a gente vai buscando a nossa fé raciocinada, está no livro dos 100 anos, né, de Leon Denis. A importância desse tema pai, desse duplo, né, de entender Deus como pai e um homem como pai para a minha evolução e para o meu progresso. Então, Deus é a alma do mundo. Deus é amor. Este sentimento divino, o amor, é um fluido cósmico, é um plasma divino, a força em que todos nós vivemos, esse amor, né? Em Deus vivemos e nos movimentamos, mas muitas vezes nós utilizamos o amor de maneira errada. Então tá lá Leon Denis falando. Distante do evangelho e apegados à vida material, nos defrontamos com a nossa futilidade e abraçamos a cegueira das vontades de Deus, das verdades de Deus. Assim confundimos amor com paixão ou com atração sexual, um interesse cheio de cobranças, né, de domínio e exclusividade entre as pessoas. Falta de conhecimento do que é essa paternidade divina e sobra este amor sufocante da posse. Posse de nos sentirmos deuses e até donos dos nossos filhos. Então, esse texto que eu trouxe, pais e filhos, ele vai mostrar exatamente isso, porque, lamentavelmente, nós não compreendemos o amor, não adquirimos e conquistamos essa maturidade moral. A gente viu aí o Tassiano, né? O amor é um sentimento puro que nos conduz a essa ascensão espiritual, a esse progresso que a gente falou o mês inteiro, porque nós já sabemos, né? Quinto Varro estava num mundo melhor, né? Feliz ou puro, e volta para um mundo de provas e expiações para resgatar quem? Um filho amado. O nosso amor, como diz o Livro dos Espíritos, né? Ultrapassa a morte, não é isso? Então, o amor, gente, é uma ação, é um verbo. E todo verbo precisa da ação, que é ser colocado em prática. Então, esse amar vai depender da minha vontade, do meu querer e do meu agir, como fez o pai Quinto Varro, né? Mas o que ele tinha ali, já trabalhando na espiritualidade? Que amar a Deus está acima de todas as coisas. E depois a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos, como disse o Cristo. Mas construir esse caminho de amor e de entendimento, que Deus é nosso Pai, antes dos nossos pais, como ele mostra, vai depender de desenvolver a vontade, que é uma potência que o Jorge trabalhou também. Esses conhecimentos, esses estudos que nós fazemos para discernir que existem várias maneiras de expressar o nosso amor para o outro, para conosco, o nosso amor próprio, que muitas vezes é egoísta, né? O meu amor com Deus, que é esse que a gente viu aí do Varro, né? Antes de buscar o filho, do nosso amor para com os nossos pais e até, para a gente nunca esquecer, com os nossos inimigos. Essa é a inteligência que nós temos para buscar o desenvolvimento de todas essas potencialidades. E não esquecendo que Jesus diz para a gente amar até o inimigo, que é o caminho para a nossa evolução e progresso sempre, o amor e a caridade. Então, Deus não criou os espíritos em pares, né? Eu com meu pai, eu não me desligo do meu pai, né? Nós somos distintos, cada um responsável pela sua evolução. Na história de Varro e Tassiano, a gente vê que o amor de pai supera qualquer coisa, mas Tassiano estava em esferas inferiores, né? Porque cada um é responsável pela sua evolução e progresso. Mas nós já entendemos esse texto que eu trouxe do Vinha de Luz, o amai-vos. Será que a gente já entende mesmo? O que é esse amai-vos? Não é amar a mim,
existe muito uma falta de compreensão do amor. Aí Denise diz que o amor que nos une e atrai deve ser superior aos caprichos e interesses materiais e do amor próprio. Se o Pai, se Deus nos criássemos como duas almas que se completam, separados nos tornaríamos incompletos e não chegaríamos à perfeição. Isto não seria uma obra divina. Cada um, na sua evolução, buscando o melhor, aí fala, Quinto Varro foi atrás do filho, sim, por amor, para dar e não receber. Na família, o que a gente vê na família? Até na família, no grupo familiar, esse amor ele acaba sendo deturpado como uma posse, disputa de ciúmes, brigas no seio familiar. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver Helena, mulher de Quinto Varro, era tudo por dinheiro, né? Era a época deles idolatrarem aqueles deuses, né? O deus da colheita, o deus do... E a Tassiano ficou ali perdido naquela educação. Então, a gente vê aqui a importância de uma educação dentro da admoestação, né? Dentro das diretrizes, né? Dos conselhos de uma doutrina que o Pai, que Deus venha nos trazer. Porque dentro daquelas famílias tinha egoísmo, vaidade, ausência de perdão, né? Arrogância. A mulher a primeira mulher de Quinto Varro, eles trabalhavam lá para uma pessoa rica e ela queria ter aquilo, por isso que ela tinha um amante dentro. Então, ainda essa falta de humildade, né? Essa busca pela ainda são entraves que tiram a paz e a harmonia dentro da família. Então, é importante falar, né? Denise vai falar do amor de família, e aí ele traz o exemplo da parentela corporal e espiritual, né? Então, a gente vê que, é claro, Quinto Varro não pôde estar junto com o filho, né? Foi tirado isso dele. Mas e depois, quando Tassiano abraça Quinto Celso? Já era uma família espiritual, né? Porque o Evangelho nos diz que existem dois tipos de família, com laços espirituais e corporais, e que os laços espirituais eles são mais fortes do que apenas os corporais. Os corporais a gente está aqui como uma casa, uma escola, né, para aprendermos. E aí Denis ele vai revalidar dizendo que a verdadeira família é a do espaço e compõe-se dos espíritos que desceram às esferas ásperas do destino, que se compreenderam, se amaram e que, como Deus, não querem receber, oferecem mais. Então, na história, a gente vê Quinto Celso tão pequeno, oferecendo tudo o que ele podia pela mãe Lívia que ele encontrou, não é? Todo o tempo, e por esse pai que ele adotou como pai, cego, depois ele fica com ele até as últimas circunstâncias, são levados à arena por um descuido da filha que não reconhece mais o pai Tassiano, que só pensa na parte material. Então, olha lá, Deus não nos diz que amor é receber, amor é oferecer. E aí a gente vê como Quinto Celso ofereceu amor para esse pai dele, adotivo, que na verdade era o pai dele em outra vida, né? O Espiritismo é perfeito quando nos mostra que hoje eu estou na posição de filho, mas eu já estive na posição de pai. E aí ele também fala que a vida na família, no lar, nós vamos lembrar no livro Jesus no lar é o cadinho santo, lembram? É o forno reparador que passa por esferas ásperas, ou seja, dentro da família nós vamos ter sim, né? Muitos problemas, muitos aflitos, muitos conflitos para a nossa evolução moral. O amor não é propriedade, não é estático, único e nem egoísta. Amar é colocar-se no lugar do outro, doar o que temos de melhor, é servir, é perdoar, é uma troca de energias que renova, fortalece e nos eleva espiritualmente. Quanto Quinto Varro não se elevou espiritualmente fazendo isso por todos aqueles que ele encontrou no caminho. Quando ele encontra Tassiano, ele cuida de ele foi como irmão Covino cuidava de um orfanato. Quantos filhos adotivos ele não tinha lá? Então, o amor é essa força inexaurível, é sublime, é criadora, é reformadora, é transportadora. Aí Chico e Emmanuel falam lá que pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina, se aformoseia de formosura por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo das suas próprias virtudes.
Veja se Quinto Varro, irmão Corvino, no orfanato, não se aformoseava com todos aqueles meninos, né? Porque cada alma sozinha, né, é um sistema de força, é um gerador de amor, cujo poder de ação aumenta com a elevação. Ou seja, o exemplo desse pai é um exemplo de força, de elevação e de força. E aí, para a gente lembrar que quando a gente estudou o livro 100 anos de Leon Denis, com o oferecimento desse amor, se desprende da nossa alma aquelas radiações, aqueles eflúvios geradores que constituem uma atmosfera de paz e de proteção. Quanto Quinto Celso, irmão Corvino e Quinto Varro não tinham, né? Então, para nós, quando pensamos e desejamos o melhor para o próximo, quando fazemos prece, nessas palestras que ouvimos aqui e colocamos o nome dos nossos amigos, familiares, no passe, quando a gente recebe um passe ou aplica um passe, quando fazemos o evangelho no lar, em todas as ações de gentilezas, de palavras gentis, o olhar compreensivo a quem está necessitando, aquele abraço acolhedor, aquela prece ao necessitado, mesmo que o necessitado não saiba, né? Tudo isso são ensaios de altruísmo que realizamos no nosso dia a dia, que nos traz essa ação que aumenta a nossa elevação, que é o exemplo de Quinto Varro nessa história, né? E aí o Leon Denis diz que o amor conjugal, o amor materno, o amor filial ou fraterno, o amor à pátria, à raça, à humanidade, são refrações. Todo o nosso amor são raios refratários do amor divino, que abrange e penetra todos os seres e, difundindo-se neles, faz rebentar e desabrochar mil formas variadas e esplêndidas da florescência do amor. Isso é amor. Então, é isso que eu volto lá no Amai-vos, quando João diz: não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Tudo isso que eu li anteriormente são obras e é a verdade do amor de um pai e do amor ao nosso Pai, Deus, que nos ensinou tudo isso. Faz rebentar essas nossas ações, como fez Quinto Varro quando era na vida toda, né? Mas principalmente quando ele se transformou, né, em Corvino dentro do orfanato, faz rebentar e desabrochar mil formas variadas, mil esplêndidas florescências do amor. Por isso que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. Eu achei que essa história é perfeita para o Dia dos Pais. Então tá lá, amai-vos no texto. O que o amor é? O amor não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condições, não desfavorece os infelizes, não menoscabra os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do outro lar. Filho não é só o meu, somos todos filhos de Deus. Não destaca a parentela de sangue, só vou ajudar os meus. Não menospreza quem é os seus adversários, como o apóstolo falou, para a gente não amar em palavras, para a gente amar por obras, porque o universo é a nossa casa, a humanidade é a nossa família. E aí ele termina falando: aproximamo-nos dos piores para ajudar, aproximemo-nos dos melhores para aprender, amarmos-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para todos nós o glorioso caminho da ascensão. E não dá para a gente deixar de citar Emmanuel, né? Então, por que o amai-vos? Porque somos irmãos, já fomos pai do filho, filho do pai, e sempre contando com o Pai Deus e as suas leis para nos orientar no entendimento da paternidade divina, que é toda amor e caridade. Fazer ao outro independente do sangue. Então, amor de um pai cristão e amor de um pai fora dos ensinamentos é o que a gente mais vê na história do Quinto Celso, não é isso? E lá no Vinha de Luz está: criai-vos na doutrina, não importa a religião, Deus está aí, todas as religiões com as mesmas leis, e na admoestação do Senhor, né? Admoestação nos conselhos, nas advertências, o que Jesus trouxe para nós. Então, Ave Cristo, a gente vê Quinto Varro, um pai cristão, aquele amor que educa para a vida carnal e espiritual. Vemos a Cíntia, a esposa dele, né? Aquela adoração aos deuses imposta ao filho. Que amor é esse? É um amor que sufoca.
porque ele julga quem é melhor, ele critica, ele gera ódio, né? É ódio, viu, gente? E vive apenas para aquele presente materialista. Está aí o exemplo do Ave Cristo. E o texto Paz, Emmanuel Chico, também é muito lindo. Ele vai dizer: assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito sempre que o homem e a mulher lhes compreendem o caráter divino. Isso que nós estamos falando. Mas, infelizmente, no planeta Terra, ainda apresenta enorme porcentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Pessoas que ainda não entenderam tudo que nós estamos falando. Aí ele vai dizer que grande número de homens e mulheres procuram prazeres neste particular, o que se localizam, contudo, na perseguição de fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. O exemplo da história do Quinto Celso é perfeito. Aí ele diz: urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e aos corações que já se mostram susceptíveis a receberem o concurso. Nós já fomos tocados. Aliás, todos que têm o DNA do Pai já foram tocados, né? E aí ele vai falar que os pais do mundo, admitidos à Assembleia de Deus, precisam compreender a complexidade do trabalho que lhes assiste. Vocês viram o trabalho do Quinto Varro? Né? É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, como fazia Tassiano. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhe confia às mãos, solicitando-lhes cooperação, amorosidade e eficiência, né? Cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é um serviço tão fácil. A maioria dos pais vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Ou excesso de ternura, né, dá tudo, ou aquela exigência. Mas à luz do Evangelho, caminharão todos ao rumo da nova era, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Então, ser pai, como ele coloca aí, é um compromisso. E aí podemos ler o capítulo 14 do Evangelho, que as nossas palestras de pai sempre tinham esse tema, né? O filho, quando vem para a gente, parece aquele anjinho, né? Meu Deus, quem vai imaginar que aquela criança tem uma vida como a do Tassiano? Mas ele é um espírito mortal, com fragilidades, com imperfeições. Né? Às vezes a gente vê um filho recuperando com uma doença, né, com uma prova, com uma expiação forte, a gente tem dó, fala, como Deus permite isso para uma criança? Ele é um espírito imortal, ele está ali para o progresso. Esses bebezinhos amolecem os nossos corações de tão lindos e pequenos, né? Essa educação integral, que na infância a gente consegue fazer muito mais, é responsabilidade dos pais. Esse reencontro é programado. As aflições e os sofrimentos neste processo são comuns, como a história de Tassiano com Quinto Varro, né? E está lá no texto, mas à luz do Evangelho caminharão todos rumo à nova era, é verdade. O lar é o nosso local de trabalho. Os espíritos, outro dia eu ouvi, estudando aí, alguém falou que os espíritos eles têm mais medo de nascer do que desencarnar. É ao contrário do que a gente pensa. E por que mais medo de nascer? Por conta desses compromissos que nós firmamos, por conta de ter medo, né? De não dar conta dessa responsabilidade. Excessos de ternura ou na demasia de exigência. Ou exige muito, ou não, ou dá muito amor, dá tudo, permite tudo, né? Então, o que precisa ter aí é equilíbrio, nem excesso de ternura e nem demasiada exigência, como está no texto, né? O lar é o cadinho santo, né? A gente precisa trabalhar e desenvolver o amor por Deus, ensinar a prece, orientar sobre Cristo, dar bons exemplos de serviço no bem, falar de caridade, de empatia, de respeito,
de não julgamento, de não responder a pai e mãe. Os pais devem repetir até que os filhos aprendam, né? Vai estudar, respeite os mais velhos. Onde você adquiriu isso, né? Ajude a limpar, escute os mais velhos, não fale junto. Diga por favor, obrigado, as palavrinhas mágicas. Também devem os pais brincar junto, conversar, dar atenção constante, fazer os filhos entender que a vida tem frustrações sim e corrigi-los sempre, né? Nunca criticar e transferir, né, seu título de pais a outros ou ser indiferente. Então, assim, nunca criticar e transferir os seus títulos de pai a outras pessoas, né? Porque tem gente que abandona, né? Ou ser indiferente, nunca ser indiferente, né? Essas são lições aprendidas junto ao Cristo e às leis de Deus, não é verdade? Os pais ensinam, os pais não deixam a sociedade ensinar, porque a sociedade é cruel, né? E ela ensina. A gente fala, nossa, mas na vida material a gente é cercado por um estatuto da criança e da adolescente maravilhoso. Eu que trabalhei com ele digo que ele é maravilhoso. Mas e aquelas leis morais, né? Estão na sociedade, mas começam no lar. Tem o lado material e o lado espiritual. É responsabilidade dos pais. É responsabilidade dos pais ensinar até o filho como passar por uma doença. Nós aqui não estamos aprendendo como passar por a doença? É com desespero? Ai, meu Deus, eu estou com uma doença agora, ai, meu Deus, eu tenho alguém na família, né, com um problema sério. É no desespero ou é na coragem, na orientação e na fé? Isso é uma pergunta. Ensinar os filhos a passar pela doença no desespero ou na coragem, na oração e na fé? Nós já sabemos até a resposta. Então, nós, os pais, eu li também, eles precisam ser a estaca ali na formação. Vai chegar o dia que a nossa planta não vai mais precisar dessa estaca. Se surgir os frutos da ingratidão quando tirarmos a estaca, é porque alguma praga chegou lá, né? E lá no Evangelho tem o tema lá, no capítulo que eu falei, a ingratidão dos filhos, né? E está escrito lá no item 9, acolhei-os, mesmo com os frutos da ingratidão. Portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Então, se a gente pegar a história lá do Tassiano, a gente vê quanta gente boa ali, quanta maldade, mas quanta gente boa salvando uns aos outros, né? Pais que veem os frutos da ingratidão, oram e esperam, porque nossa confiança os fará um dia florescer e frutificar. Pai que educa dentro das leis de Deus, sabe que está certo ali nas leis de Deus, ele confia e segue, porque o amor tudo suporta e tudo vence, gente. E quando o filho se vê no sufoco depois que se perdeu totalmente, ele volta como um filho pródigo, assim como nós voltamos a Deus como os filhos pródigos. Não é verdade? Temos o pai, né? Nossos filhos retornando para nós muitas vezes e nós retornando ao pai, né? Na compreensão do amor, faltando um S aí. E aí o texto dos filhos, que eu vou falar rapidinho, porque a gente fala de pai, mas a gente tem que falar de filhos. Ele diz: E vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, né? Quantas vezes a gente fala, eu não merecia aquele pai. E aí ele vai trazer o texto, eu vou ler uma parte. Se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigação, mas igualmente os filhos que necessitam vigiar a si com singular atenção. E aí ele vai falar que com a mocidade os filhos esquecem, né? Que eles se acham, né? Que é indispensável ter obediência aos pais. E se muitas vezes os pais não têm essa clareza espiritual, o filho também tem que ter a paciência. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atenderes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos seus pais os inestimáveis dons que lhe devem. Quer dizer, não nos esqueçamos de que filho descuidado, ocioso e perverso é pai inconsciente de amanhã e homem inferior que não
fruirá as felicidades domésticas. Então, eu achei interessante o texto, porque se nós temos presente e futuro, hoje, é porque no passado nós tivemos alguns pais. Então, ele diz, filhos, vigiar a si mesmo, sofrem de estranhável esquecimento, e cadê os valores que os seus pais ensinou? Então, a gente cansa de ver nas palestras que a criança ela é muito amável e ela é mais acessível à educação integral, porque é na infância que a gente tem que investir, né? Com o crescimento, o jovem adolescente vai passar aí, como todo mundo diz, como aborrecente, porque é aquele espírito que desabrocha a sua individualidade. E ressurge aí nesse irmão aquela sua individualidade, né? Que veio para esse mundo de provas e expiações para ser corrigido. Então, se na infância ele receber muito amor, mesmo a individualidade dele aparecendo, lá no fundinho ele tem aquele amor, aquelas ideias sobre Deus que os pais lhe passaram, né? Então, olha a importância de um pai. E se os pais não forem educativos, né? Aí Emmanuel diz assim, nem aí devemos relegá-los, nem aí. A retribuição do dom da vida, né? Agradecer que nós estamos vivos por conta de um pai. Talvez tenhamos sido pais ausentes. Nada é por acaso. Somos modelo. Tivemos pais e hoje somos pais. Qual está sendo o seu modelo? Pais ensinam aos filhos e filhos aprendem com os pais. Se não tivemos pais responsáveis, como diz aí, poucos educativos, foi necessário para o nosso aprendizado. Um dia plantamos, estamos colhendo. Então ele fala lá, honrar vosso pai e vossa mãe. Essa é a lei. E aí ele fala até de piedade filial, né? Não é honrar o pai e a mãe dando uma mesada, uma cesta básica, não. É atendê-los na velhice, né? Se não tivermos amor, devemos dar amor. E se não me perdoaram, perdoemos. Assim ensinamos nossos pais. Se eles vieram com essa ideia de me castigar, de serem pais extremamente punitivos, eu preciso desse aprendizado, né? E se eles não me perdoam, eu preciso perdoar. E aí eu também vou estar sendo modelo e vou estar sendo molde, né, para os meus pais. Respeito e a piedade filial, que é isso que eu acabei de falar, né? Então tá lá, na piedade filial, honra o teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus há de te dar. Está lá, no decálogo, né? Então, gente, confiemos nos abnegados companheiros que nos sustentam, como nós vimos na história de Quintuval e Cassiano, e nos inspiram no bem durante essas nossas lutas que nós temos na família, né? Tanto externas, no meio das relações, como internas, né? Os nossos conflitos com os nossos familiares, como também regozijam conosco das nossas decisões acertadas. Então, vamos confiar na espiritualidade, né? Entendendo que a construção do amor está nas relações. E a família, gente, é a base dessa construção para o amai-vos, pais e filhos, e ensinar o que é a paternidade divina, o que é a nossa parentela corporal e a nossa parentela espiritual, como o Ave Cristo nos mostra aí, ele é mais espiritual, não é? E eu coloquei aqui Jesus, né, ali, nascendo na manjedoura, com o paizinho dele, João e Maria, né, a quem tanto nos ensinam, tanto falamos. E eu coloquei eles porque o nosso mês que deveria se iniciar, né, semana passada, mas não faz mal, é muito estudo. Nosso mês nós vamos trabalhar esse tema, ouçam-nos, que é assim, estamos ouvindo esses ensinamentos? Ouçam-nos essas mensagens que eu tirei hoje do Vinha de Luz. Ela está sendo clara, eu estou ouvindo e conseguindo praticar. É nessa confiança da espiritualidade que a gente vai terminar a nossa semana, a nossa palestra. E que assim seja, graças a Deus, né? Uma ótima noite para todos nós.